Agatha, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem mulher que fala assim, eu faço meu skincare, eu tento fazer uma dieta, eu tento fazer um exercício e tudo mais. Então, assim, eu tô me cuidando, não tô? É isso mesmo? Faz sentido? Eu conto ou deixo... Não, vou contar, né? Eu vou deixar o povo descobrir sozinho, não? Não, se descobrir sozinho, o pessoal vai bater muita cabeça, vai continuar inseguro, vai continuar com um problema de autoestima, vai continuar indeciso na hora de tomar decisão, vai passar o resto da vida sempre achando que não está vivendo a vida que gostaria de viver e sempre jogando para frente a expectativa dela. Então é melhor você já começar a explicar para elas isso daí. O que acontece? A skincare, ela é uma forma de cuidado. Ok, tem. Cuidar do corpo é uma forma de cuidado, Uhum. né? Só que as pessoas muitas vezes esquecem que tem uma forma de cuidado que é muito mais importante, que é cuidar das emoções, né? Dos sentimentos, da saúde mental. E a gente aqui dentro do Manual da Vida Incrível sempre diz que corpo e mente não se separam, né? Não trata só um ou só o outro. Claro que quando você vai tratando um, vai ficando mais fácil de melhorar o outro e vice-versa, mas só um já mostra aí que a pessoa precisa rever algumas coisas, né? Eu acho assim, a pessoa que pega assim e investe só na parte externa, que só pensa nisso, ela está fazendo um mecanismo de jogar para fora porque ela não tem coragem de olhar para dentro. Então a mulherada que chega assim muitas vezes fala assim, não, eu vou ficar aqui, vou me produzir, eu tenho que me sentir gata, eu tenho que me sentir poderosa, eu tenho que me sentir fodona e tenho que fazer tudo mais. Parece até que eu me mostrar como uma coisa quer dizer que eu sou aquela coisa. E se você está precisando demonstrar demais, você está fazendo uma força muito grande para mostrar ser aquele tipo de pessoa, então a gente que é terapeuta sabe ler que se você está tentando fazer demais para cá, mostrar demais aqui, tá faltando alguma coisa aqui por trás. Exatamente. E se tá todo faltando, excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então as pessoas que são muito assim, digo mais, eu até tento me cuidar, tô fazendo ali eu cuido de mim, o famoso skincare, tô investindo em mim e tudo mais, até faço meditação, até faço yoga e tudo mais. Aí parece que tá tudo caminhando, parece que a coisa tá linda, maravilhosa, e na verdade, mesmo a pessoa que faz yoga, a gente tem que entender o seguinte, na vida a gente vai caminhando e vai tendo os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos entraves, a gente vai travando, vai ficando com medo e com receio. E muitas vezes você acha assim, não, se eu me sentir linda, me produzir, eu vou esquecer essa parada. Aí você que é mulher, você depois você me completa aqui. Se eu malhar pra caramba e tiver um corpo super shapeado, super no esquema, os homens vão olhar pra mim e aí tá tudo resolvido. E aí começa uma história de que eu tenho... Eu faço isso só pra mim, eu não faço pra agradar ninguém, eu nem ligo pra opinião dos outros. Mas o filtro do Instagram tá sempre ligado... Né? Quando chega alguém na casa de surpresa, primeiro que eu já acho isso um absurdo, vamos colocar aqui em pratos limpos, né? Chegar na casa dos outros de surpresa sem avisar, mas vamos lá, fulano, tá aqui na sua casa, aparece aí. Se você fala que é uma pessoa que não liga pra opinião dos outros, que não tá nem aí, que aparência, que não, como a gente diz, todo excesso esconde uma falta, né? Mas se você é uma pessoa que faz isso, mas chegou alguém do nada na sua casa, você sai correndo pra se arrumar, troca de roupa e que não sei o quê, então assim, sim, você liga sim pra opinião dos outros. E de verdade não tem nada de errado com isso. Eu nem atendo, eu também não, eu falo não vem, minhas amigas sabem. Então assim... Depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Não, continua seu raciocínio aí. Então assim, cuidado quando a gente... Porque isso também faz uma parte de um jogo do ego, de falar, eu não tô nem aí pra opinião dos outros, eu faço só pra mim. Tá, você faz só pra você, mas quer parecer aquela blogueira que todo mundo elogia o corpo? Você faz só pra você, mas tem que estar dentro de um padrão? E, gente, não tô criticando se você quer estar ou se você não quer estar, ok? A questão é, às vezes a gente reproduz discursos onde a gente se coloca como... a última bolacha do pacote da saúde mental, do autoconhecimento, eu sou alecrim dourado porque eu sou top, eu me aceito do jeito que eu sou, e na verdade não é assim. Na verdade, às vezes você tá usando isso pra mascarar uma outra questão que é muito mais profunda. E vou te falar uma coisa, minha irmã, todo ser humano quer ser aceito.
E aí a gente entra em uma outra vertente que é o quê? Precisamos compreender as dinâmicas internas que nos motivam a fazer determinadas coisas. Skincare é bom? Eu adoro. Filtro é legal? Estou usando. Maquiagem é bom? Quero parecer mais bonita do que eu realmente sou? Gente, se eu não quisesse, eu não tava com um brinco que eu gosto, com uma roupa que eu gosto. O meu cabelo eu não tô achando legal hoje não, mas aqui a gente trabalha com a realidade. Então cuidado pra não ficar tentando viver um padrão irreal de autoestima, porque a autoestima e o autocuidado, ele não é só aparência disso aqui. Porque se fosse, eu não viria fazer a live, porque hoje eu não estou gostando do meu cabelo. Você tá entendendo? E tem um detalhe que é importante, é o seguinte, quantas mulheres a gente vê, quantos clientes chegam pra gente, dos nossos atendimentos ou pros nossos cursos, e você olha, a mulher se apresenta, a casca é uma mulher, ou tá bem apresentada, ou é aquela fodona, ou é aquela mulher que faz, e ela monta essa máscara para se apresentar, mas lá dentro ela tá cheia de dilema. Lá dentro ela vive em conflito. Lá dentro ela vive sofrendo. O que a gente vê, o que eu noto muito é assim, o que a gente vê de mulheres que montam essa personagem para se mostrar, mas que quando você baixa o nível, são pessoas que têm insegurança, que quando pensam em entrar num relacionamento, vivem com medo, vivem com receio de ser traídas, vivem com medo, será que ele está fazendo, será que não sei o quê, vivem um inferno emocional dentro de uma história, simplesmente por quê? Porque cuidou demais da casca, mas deixou de cuidar do que hoje em dia é muita moda o pessoal falar, dos famosos gatilhos, aquilo que dispara, e todos nós temos situações que disparam memórias emocionais, os famosos gatilhos. Como é que funciona isso daí? Se nossa vida é uma construção de tudo que... A nossa vida, imagina assim, que são várias camadinhas. Primeira infância, idade, e você vai crescendo e vai construindo as camadas. Você não vai apagando as camadas. A construção que você está fazendo, você vai... passei na primeira infância, passei por uma experiência ruim aqui, tá. Daqui a pouco passei por uma experiência parecida ruim, mais uma camada. Daqui a pouco eu passei por uma história que é muito similar, que me lembra aquilo ali, mais uma camada. Então é assim, vamos dar um exemplo prático. Você, na sua infância, sentiu por algum motivo que não era amada. É a forma como você percebeu. Independente da forma como seu pai ou sua mãe demonstraram, você sentiu que não era amado e está tudo certo, porque a forma que você percebe a história, ela é bem importante. Não adianta dizer, mas isso não foi... É que nem aquela conversa que tem muitas vezes de mães e pais, porque você não fez isso, você não fez isso, aí o outro fica, não, mas eu fiz o meu melhor. Gente, a gente tem que entender o seguinte, a realidade é que a forma como você percebeu, a outra pessoa pode ter feito na melhor das intenções. Então você não recebeu aquele amor, aí daqui a pouco aconteceu uma situação na tua vida que você não se sentiu amada. Então você vai criando uma ideia, é o seguinte, eu nunca consigo ser amada. E uma das necessidades básicas que tem qualquer ser humano, a luz até apagou aqui, uma das necessidades básicas que tem o ser humano é ser amado. Por gentileza, fale mais pausadamente. Tá, ser amado. Dois aceleradíssimos. Dois acelerados ligando na tomada aqui. Duas necessidades básicas das crianças. Ser amado e pertencer. Se você tem uma infância onde você não se sentiu amada, essa camada vai somando. E aí, de repente, você está entrando num relacionamento, e aí o relacionamento começa a ser um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você tem que se sujeitar a um monte de coisa para manter esse relacionamento, simplesmente porque você acha que você sozinho não é capaz de se bancar emocionalmente. E você delega isso daí. Aí na casca, você tem uma mulher toda linda, toda produzida, teoricamente descolada, faz meditação. Ok? Tem seus hobbies. Yoga. Me sinto superior porque eu pratico yoga. Pratico yoga e tudo mais. Sou espiritualizada e me sinto superior porque coitado dos réis mortais. E no fundo, quando você vai olhar, essa mulher vive com medo. E a gente tá falando mulher aqui, gente, porque a maior parte do nosso público é feminino. Serve pros homens também. Lados, tá bom? Então é uma pessoa que na hora que tem que tomar uma decisão, ela trava. Ela não consegue tomar a decisão. Ela não consegue pensar no que ela quer na vida. Se ela acha que vai contrariar o pai ou a mãe, ela ou fica com medo, ou ela fala assim, ainda bem que eu vou contrariar esses outros, porque eu vou mostrar que eu sou foda. E as duas soluções também não são saudáveis. Então, é uma mulher que vai pro trabalho, fica insegura se ela é capaz, a famosa síndrome da impostora. Ela, não sei se eu sou boa o suficiente. E esse tipo de mulher vive em conflito.
E não adianta, olha, não adianta fazer plástica, não adianta turbinar os peitos, hoje em dia desturbina o peito, aumenta a bunda, diminui a bunda. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você. A indústria, ela funciona pra que você nunca alcance um padrão. Gente, eu tô falando aqui agora pra mulher mesmo, tá? Uhum. Ah, mas agora tem coisa pra homem. Tudo bem, mas... Tá? Vamos falar aqui de minha irmã pra minha irmã, entendeu? Porque assim, a indústria, ela funciona pra que você nunca alcance o padrão. Quando sai a moda lá das pessoas que tem aquela grana preta, que você não sabe nem do que esse povo... que daria pra fazer com o dinheiro que esse povo tem. Quando sai a moda lá em cima, eles usam. E essa moda vai chegando pra gente. E essa moda pode ser de roupa, de cabelo, tendência de cor enfim, de roupa, de sapato, whatever, tá? Quando começa a chegar pra gente na Riachuelo, na Renner, na Shein, o que acontece? A moda muda, ok? Quando todo mundo se lascou pra pagar um procedimento de colocar silicone, qual que é a moda agora? É ter peito pequeno. Uhum. Então essas pessoas podem pagar por isso. E a gente fica chateada porque o cabelo não tá bom pra fazer uma live. Vocês estão entendendo? A moda muda, exatamente. E tem um motivo pra moda mudar. Então, a dicção da Agatha é ótima. Obrigada! A gente começou no 220, aí a gente desacelerou. Só por diferente aqui. Verdade, aqui é um bate-papo meu com a Agatha aqui sobre algumas coisas. É que às vezes a gente vai tendo umas ideias, vamos conversando, a gente... E algumas clientes nossas e algumas alunas trouxeram alguns dilemas que elas estão passando. Que é aquilo assim de que, poxa, as pessoas me veem de uma forma, mas eu não me sinto assim. Elas acham que eu sou foda, elas me acham mulher fantástica, elas acham que eu sou... Nossa, elas acham que eu sou demais. Mas eu olho pro espelho e eu não me vejo assim, me acho uma fraude. Eu acho que eu... Então a gente falou assim, cara, isso daí é um sintoma da época que a gente está passando hoje em dia. É um sintoma em que se valoriza muito a casca e a essência, e aí eu não estou querendo ser papo zen, não. A essência que eu estou falando é o seguinte, você conhecer a sua história de vida emocional. Porque conhecer a sua história de vida biológica e cronológica, você conhece, eu nasci aqui, cresci aqui, fui batizado, ou não fui batizado, passei lá, isso você sabe. Agora, você sabe as camadas de tretas que aconteceram na sua vida, que você foi acumulando até se tornar esse adulto inseguro que você é hoje. Esse adulto que não tem capacidade de tomar uma decisão e falar, eu tomei a melhor decisão pra mim. Que quando tem que tomar uma decisão a pessoa tem uma decisão, ela fala, se eu tomar essa decisão, eu me agrado, mas desagrado meu pai, desagrado minha mãe, desagrado alguém. E se eu não tomar a decisão, eles ficam satisfeitos, mas eu me ferro. E aí a pessoa fala assim, não, eu vou me ferrar. Por quê? Porque não quer desagradar as pessoas. Então a gente chega numa situação em que a gente tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, achando que está arrebentando, mas quando você passa a primeira camada, a gente costuma fazer esse gesto aqui, ó. Aqui você tem as suas dinâmicas de vida, as proteções que você cria, as barreiras que criam para te proteger. Da treta que efetivamente está aqui atrás. Que é aquela coisa que aconteceu na tua história de vida, ou aquelas coisas, que são várias, mas tem algumas que são mais tretosas, te travam mais, e te impedem de caminhar. Então você está aqui, não, eu sou foda, eu faço skincare, eu faço academia, eu não faço academia, eu faço dieta, eu me amo, eu faço meditação, eu faço yoga, eu faço tudo mais. E no fundo, você vive uma síndrome de impostura. Você fala, faço tudo isso, mas na hora do vamos ver, na hora de tomar a decisão na minha vida, eu me borro todinha de medo. Eu fico completamente insegura, eu não sei, eu vivo um dilema, eu vivo uma angústia. Tô mentindo ou não tô? Os nossos clientes, nossos alunos trazendo. De jeito nenhum. E aí, olha só como a necessidade da autoestima, ela é intrínseca mesmo do ser humano, né? Teve um ser humano que comentou assim, papo pesado e sem graça para um domingo de manhã? Ave, em letras garrafais. Continua. Vamos pescar, passear, dormir, viajar em vez dessa conversa chata. Vai. Manda a passagem que nós vai sem problema, mano. Vamos lá. Essa conversa mole deles é só pra ganhar dinheiro de otários. Não. Vamos esclarecer uma coisa, gente, que aqui é papo reto, sincero, e quem acompanha a gente já entende como que funciona a dinâmica do Manual da Vida Incrível. A gente não é ONG e a gente ganha, sim, dinheiro para transmitir esse conhecimento.
A questão é que muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente tá aqui dando conteúdo de graça. Você tem a opção de clicar no botão e sair. E sim, a gente tem um curso. Vai lá no link da bio e compre, se você achar que faz sentido pra você. Agora, se você acha que não faz sentido, será que só é a gente que tá perdendo tempo no domingo ou você que tá perdendo tempo de vida valioso, que eu acredito que até a sua vida seja valiosa, assistindo algo que você não quer? Não, e Começa a pensar nisso. E a pessoa que se presta a ficar falando um monte de coisa, ela tá no que a gente chama no triângulo mágico, na função do acusador. Então ela está presa numa dinâmica muitas vezes infantil, em que lá na vida dela, ela só aprendeu a ser reconhecida quando ela fica apontando o problema dos outros. Então é uma forma de tentar ser visto. Mas a gente aqui já sabe, a gente entende que a internet tem disso daí, tem pessoas que estão aqui para causar e conseguir um momentinho de barulho, conseguir os seus 5 minutos de atenção nossa, tá bom? Agora, tá se sentindo amado? Tá se sentindo amado? Segue na tua vida aí e tudo mais, nós vamos continuar com a live. A nossa live é pra quem tá afim de mudar de vida. Quem não tá afim, galera, só descontinuar, continua pra outra live, que é o que a maioria faz. Fica só assim, ó. Isso. E aí, nisso daí, continua insegura, continua com problema de autoestima, continua sem saber o que é da vida. E a cada rolada aqui, é mais 15 segundos que você tem de uma injeçãozinha. E entenda a rolada como você quiser, porque aqui tem um monte de cara sem noção. E, gente, eu vou falar aqui, principalmente aqui no TikTok, que aqui no Instagram a galera é mais educada. Eu vou falar um negócio. Cuidado com o que vocês escrevem. A internet, ela não é terra de ninguém, tá bom? Eu tô com um negócio aqui, eu tô tirando print de comentários que são extremamente ofensivos. Mas ok? Você não colocou aquele filtro não, né? Esqueceu, enfim, né? Isso não justifica porque as pessoas, primeiramente, elas deviam ter vergonha e noção. A gente tá Mas gravando, assim, a gente tá gravando aqui. Só pra saber, tá? assim, Então, assim, cuidado, que a internet não é terra de ninguém e vamos voltar pro papo, porque esse papo sim é pesado, né? Mas recado dado e é nóis. Então, o que acontece? Voltando... Domingo é dia de ressaca, as pessoas não Então, o que acontece? Pois é, e domingo é o dia das pessoas mal amadas ficarem sozinhas aí reclamando da vida. É verdade. Então, o que acontece? Nessa sociedade que a gente tem, em que a gente acha que pode tudo e que de verdade não pode, e aí a gente se apresenta para o mundo como se fosse assim, nossa, o supra-sumo da autorrealização, da autoestima e tudo mais, e que no fundo vai, isso só continua mantendo você no que a gente aqui no Manual da Vida Incrível chama de modo sobrevivente. O que é um modo sobrevivente? O modo sobrevivente é um modo que a maioria das pessoas vive. São as pessoas, e o objetivo hoje dessa live é falar na questão do autocuidado, para além do skincare. No modo sobrevivente, você está tocando a sua vida aí. Só que o que acontece? Você não... Cara, você está caminhando, tropeçando, aí entra no emprego, um emprego meio merda, com um chefe meio babaca, e tá tudo certo, daqui a pouco você sai, entra num relacionamento meio furado, aí o cara ou não é carinhoso, é um otário, ou ele te mete um chifre, e você, porra, que droga e tudo mais. Você tá levando a vida. Ou então você tem uma amiga tua que é amiga, mas que quando precisa te dar uma cotovelada assim e te jogar pra baixo, ela é a primeira a te querer te colocar pra baixo. E você não entende muito bem, mas mesmo assim você fica perto dessa amiga, afinal é sua amiga, né? E você tá levando a vida dando cabeçada, relacionamento quando vem não é tão bom, vida financeira meio zoada, às vezes endividado, indecisa, insegura, e você tá vivendo a vida assim, e não sabe. Aí de repente você começa a ficar meio incomodado com isso, você fala, porra, velho, não é possível. Tem uma frase muito interessante que eu acho legal, que é assim, a vida não se resume, pode se resumir a só pagar boletos, e ainda bem que a vida realmente não é só pagar boleto. Mas aí você começa a falar assim, cara, não é possível. Não é possível, tem que ter explicação. As pessoas bem intencionadas e as pessoas que querem entender um pouco mais sobre isso, são essas que nem vocês aqui, que vêm, caem nessa live e ficam. Ficam porque estão aqui olhando e falando assim, peraí, esse pessoal está falando alguma coisa que tá interessante. Eles estão falando de que muito do que eu tenho na minha vida hoje de problema, de insegurança, de medos e tudo mais, diz respeito a várias histórias que eu vivi, que eu finjo que não aconteceram na minha vida, que eu tento não pensar nelas e nem tocar nelas, e fico aí me produzindo, a poderosa, a malhada, a não sei o quê, e não melhora. Peraí, tá fazendo sentido isso. Aí você para e começa a olhar assim, mas você não sabe muito bem como resolver. E aí, o que acontece? Nesse modo confuso que ela chega aqui pra mim. Você fica meio confusa, porque você começa a se sentir incomodada mesmo.
e o incomodado é o primeiro I dos 3 Is da autopercepção que a gente chama aqui dentro. E você começa a se sentir incomodada porque você começa a perceber um determinado padrão. E, gente, todo mundo passa por situações ali que vão acumulando e pode virar um padrão se você não resolver aquela situação. Então, se eu tenho um padrão de ficar falando besteira e achar que eu posso dizer as coisas, bom dia, que eu posso dizer as coisas que eu quero, eu tô sendo uma criança mimada. Se eu me recuso a seguir as regras de onde eu decido viver, eu sou uma criança. Então, quando eu quero fazer as coisas que eu quero só porque eu quero e dane-se se alguém vai se machucar ou se magoar ou vai se ofender ou vai se dar mal com isso, é o que eu vou fazer porque é só o que eu quero. E aí reproduz um padrão ali ao longo da vida que vai vivendo dessa forma. E por coincidência essas pessoas vão encontrando no meio do caminho outras pessoas que vivem o inverso, que são as pessoas que são as vítimas dos acusadores. E essas pessoas geralmente são as que percebem primeiro. Porque vamos combinar que é muito mais confortável estar no lugar aqui, ó, porque eu me sinto maior, porque eu me sinto melhor. É uma ilusão. É uma ilusão. Eu pareço porque eu grito, porque eu esbravejo, porque eu fico falando dos problemas, eu pareço que eu sou maior, que eu sou mais foda, que eu sou mais grande. Porque eu sigo muito na internet, eu não tenho medo que eu sigo na internet. Gente, é uma criança sem a menor noção da realidade, ok? Então, seguindo nessa linha de raciocínio, a pessoa que recebe isso, se ela continua, se ela não resolve isso, ou se ela não impõe um limite, ok? Ela vai reviver um padrão de vítima. E quando eu vivo um padrão de vítima, o que acontece na minha vida? Todo mundo caga na minha cabeça. Ai, nossa, eu fui traída. Nossa, eu fiz de tudo por aquele cara e ainda assim o filho da puta me traiu. Nossa, eu fiz de tudo por aquela amiga e no fim das contas, na hora de me ajudar, ela simplesmente virou as costas. Nossa, eu acabei de me ligar que eu fui usada por um amigo, por uma amiga, por um marido, por um namorado, por um... Eu sempre sou vítima das coisas, eu sempre sou vítima das situações. E isso também é um padrão. Agatha, como é que eu faço pra melhorar isso? Que vocês só estão falando do problema, o problema eu já entendi. Primeiro passo é você se tornar consciente. E o que é se tornar consciente? Se tornar consciente é você... Gente, é bem óbvio mesmo, tá? Às vezes parece assim, nossa, mas isso eu já sabia, mas às vezes precisa alguém dizer. Quando você se torna consciente do seu problema, você já tá um passo na frente de muita gente. Muita gente. Por quê? Olhar para o problema dói. Por que que dói? Porque muitas vezes envolve um trauma que eu tento tampar de todas as formas possíveis. Mas quando eu trago isso aqui à luz da consciência, ok, fica mais fácil de resolver. Não é? Não é mais fácil. Tipo assim, quando a luzinha do carro acende, você fala, puta que pariu, o que foi agora nesse carro? Aí vai lá no cara lá da oficina e procura coisa no carro, e não acha nada. E fica tentando. Enquanto você não sabe o que tá dando problema no carro, você não consegue resolver o problema. Tá bom? Vamos dar um exemplo prático pro pessoal, senão o pessoal talvez não vai entender a dimensão desse negócio. Vamos pensar assim, você que está ouvindo a gente. Nos relacionamentos, eu sempre sou traída. E aí é porque homem é assim mesmo, homem é tudo, não tem jeito, as coisas não acontecem e tudo mais. Você já tem o que a gente chama aqui no Manual da Vida Incrível, já que você fala que nos relacionamentos você sempre é traída, a gente tem o que a gente chama do ciclo de repetição infinita do trauma. Quer dizer que isso daí não é porque eu tenho dedo podre, não, é exatamente porque o seu dedo podre ele tem uma origem. Não é porque, vamos chamar assim, Deus está de marcação com você, ou o capiroto lá embaixo, ou os anjos, ou para quem não acredita em nada disso, é porque o destino, a casa... Mercúrio está retrógrado. Mercúrio está retrógrado. Não é isso, gente. O que vocês têm que começar a entender? As situações que eu passo hoje são reflexos do que eu tenho lá atrás. Então, quando a Agatha fala que você tem que colocar uma luz e entender o que está acontecendo lá atrás, você tem que olhar o seguinte. Vou dar um exemplo hipotético. Algumas pessoas vão se encaixar, outras pessoas não vão se encaixar. Porque é uma explicação possível do que pode estar acontecendo.
Talvez, lá atrás, você foi criada em um ambiente onde os homens não eram homens de verdade, mas eram crianças vestidas de homens. Ou seja, o cara aprontava, não era responsável, às vezes, enfim, pode envolver até uma violência doméstica em algum grau, alguma coisa assim. E você cresceu naquele ambiente. Quando você cresceu naquele ambiente, você viu o seguinte: a pessoa que fazia o papel da tua mãe, pode ser a sua mãe mesmo, ou qualquer pessoa, vou colocar aqui mãe e pai para ficar mais fácil. Sua mãe, ela vivia sempre sendo solapada, sempre sendo chorando, sempre sofrendo. E aí você fala o seguinte: minha mãe sofreu tanto para me criar, minha mãe sofreu tanto para eu chegar aqui, ter que viver com um pai terrível, teve que viver com uma pessoa horrível. E aí você começa a caminhar na vida. Só que aí, de repente você acha uma pessoa, aí tem as pessoas que são as pessoas boas, os homens bons, vamos chamar assim só para simplificar aqui, mas o par, o candidato bom, e os candidatos que a gente chama de embustes. Na vida, inconscientemente você fala assim: a minha mãe sofreu tanto na vida, mas tanto, que se eu tiver um relacionamento bom, e esse relacionamento for tão bom, ou melhor, aliás, se for melhor que o relacionamento que a minha mãe teve, eu não acho justo. Eu não acho justo ter essa vida. Sabe por quê? Porque, minha mãe sofreu tanto. Como é que eu posso ter uma vida foda? E a minha mãe hoje está ali lascada, ferrada, já separou desse aí, mas caiu na mão de outro cara babaca, tá assim e tudo mais. Eu não posso. Não é uma decisão consciente, gente. Você está repetindo um padrão que internamente você fala assim: eu não posso ter uma vida boa, porque senão como é que minha mãe vai olhar pra mim e eu vou me sentir culpada? Se eu tenho um par Se eu decente... tenho um cara legal, se eu achei um cara legal pra viver a vida, se eu achei uma pessoa que de repente é um cara bom, que vai me respeitar, que não vai me trair, que vai tudo mais, a vida vai ficar boa demais. Eu vou ser muito diferente da vida que eu tenho na minha mãe. Inconscientemente você faz. Aí você fala assim... E esse movimento você não pensa desse jeito que a gente tá te você falando, não pensa não. Isso é instintivo. Você sai na balada, você sai pra conhecer um monte de gente. O seu radar é assim, inconscientemente, o seu óculos tá assim. O cara bom, seu inconsciente já faz assim, ó. O cara bom fala: cadê os tretosos? Aí esse aqui não tem uma tretinha, esse aqui. Vou nesse, vai nesse aqui. E você se aproxima do cara que é tratado. Por quê? Porque inconscientemente você chegou e já tirou as pessoas que podem te colocar nisso daí. Então, quando a gente fala que você está presa no ciclo de repetição infinita, que isso se chama um benefício oculto, porque você se beneficia disso aí, você começa a entender que a vida que você tem hoje tem um benefício. Qual é o benefício que você tem hoje em dia? Qual é o benefício? É você poder chegar para tua mãe e falar: mãe, realmente, homem não presta. Homem é tudo otário. Homem é tudo babaca. Aí você, eu e mamãe somos parceiras de merda. E aí o que acontece com isso? A sensação de que você pertence se mantém. E a gente fala isso... Quando eu entendi isso a primeira vez, veio tipo assim, sabe quando você tá do nada, joga um baldão de água fria assim, que você fica: ai caramba, nem me ouvi minha prova d'água hoje e ver esse baldão de água fria. Dói, porque você começa a entender, tipo assim, caraca. Aí você vai ligando um monte de coisa que foi acontecendo lá atrás, do tipo, nossa, fulano, com ciclano, com a amiga tal que falou uma coisa que aquilo alugou um triplex na minha cabeça, e piriri pororó. Isso é mais comum do que a gente pensa. Muito mais. E quando a gente tem a gente chama a sala do Zoom, né? Que é tipo... é uma aula fechada, é tipo uma live, só que fechada assim para as nossas alunas. E a gente faz um bate-papo a cada 15 dias, a cada um mês. Toda vez que a gente toca em determinados assuntos é impressionante como as pessoas falam assim: caramba, eu achei que isso era só comigo. As alunas mais antigas já estão veaca, né? De tipo assim, não, eu já sei que isso aqui não é só comigo. E elas conseguem ali também, de certa forma, conduzir o grupo, porque elas começam a entender de tipo, beleza, isso aqui é uma repetição. Às vezes a situação não é igual, mas a causa por trás, o motorzinho ali por trás é muito parecido. Então, quando a gente compartilha esse tipo de coisa, começa a cair ficha da galera, assim, do tipo... nossa, eu nunca parei pra pensar que essa situação aqui tem a ver com essa situação aqui, que tem a ver com essa, e que, nossa, aí ficha caindo. Isso é muito importante. Por isso que é importante a gente sair primeiro do modo sobrevivente, tá? Começar a se incomodar mesmo
com a situação ruim que você está vivendo. Que são aí os nossos 100 pessoas que estão firme e forte aqui, porque querem entender mais por que essas tretas estão acontecendo na vida de vocês. Exatamente. Eu amei esse nome aqui, ó. Não gostei, asmei. E aí o que acontece? Você começa a se incomodar, você só passa... Gente, é por isso que é importante entender os 3 Is da autopercepção. Você só começa a ir pro modo consciente quando você se incomoda com a situação. Porque concorda, se tá bom, pra que eu vou mexer? Não, você precisa estar incomodada. As pessoas só mudam quando estão incomodadas. E a gente fala muito, os clientes que chegam pra gente normalmente e que têm as maiores mudanças, são aqueles que estão indignados com a vida que tem. Fala assim, Kleber, eu não consigo dar um passo adiante. Eu me sinto insegura. Quando eu tenho alguma coisa para tomar, me bate uma ansiedade, me bate um negócio aqui e tudo mais. Kleber, às vezes eu tenho uma promoção, eu tenho uma oportunidade de emprego maravilhosa, só que se eu dissesse sim para essa oportunidade de emprego lá em casa, ou na minha mãe, ou meu pai, e a minha vida não está passando diante dos meus olhos, as oportunidades, eu não consigo caminhar. Os relacionamentos que eu entro, umas bostas de relacionamento, um relacionamento tratado, a minha vida não caminha. Aí ela chega e fala, eu tô de saco cheio. Essas clientes, quando chegam pra gente aqui, elas são as que, quando a gente mostra pra elas, quando elas fazem, por exemplo, o método Camada Delta, que elas entendem isso daí e começam a entender o que eu dei o exemplo anterior aqui, do ciclo de repetição infinita do trauma, o BO que ela tá presa, como ela começa a entender como é que foi a primeira infância dela, que experiências, que traumas ela passou na primeira infância que afetaram a mente dela. Aí ela começa a fazer um monte dessas conexões e começa a falar assim, cara, então tem como eu sair dessa treta. E a ideia mesmo é trazer essa autonomia para a pessoa, tá? É simplificar o conhecimento mesmo, no sentido de como eu aprendo a me conhecer, entendendo parte da minha história, entendendo de onde eu vim, onde que eu tô e para onde eu vou. Gente, é simples assim. De onde eu vim, para onde eu vou e onde que eu tô. E, por coincidência, são os 3 módulos que nós temos, por exemplo, no nosso curso. Nós temos um curso, para quem não conhece o nosso trabalho, nós temos, além dos atendimentos que a gente vai tomar, tem um curso. Então, assim, o que acontece? Quando você fica incomodada mesmo com a situação, você está muito mais propícia a buscar informação sobre aquilo e ficar consciente. Só que tem uma coisa, se eu tô consciente, mas eu não estou instigada a mudar, não acontece. Eu posso pegar... os livros eu tirei daqui, os livros. Eu posso pegar 800 livros e fazer um download para dentro do meu cérebro. Se eu não me sinto instigada a aplicar aquele conhecimento, se eu não me sinto instigada a colocar aquilo em prática, se eu não me sinto instigada a fazer aquilo do jeito que eu entendi e correr o risco de errar, eu só vou ficar consciente. E só ser consciente não te proporciona uma vida onde você se sinta com autonomia emocional mesmo. Você se sente obeso mentalmente, porque você fala, agora eu sei um monte de coisa. Aí você tem 2 chances. Você pode subir ali dentro dessa camada, né, que a gente chama da camada delta. Você tem chance de se sentir instigada a aplicar aquele conhecimento e se tornar um adulto potente e capaz. E isso não significa um adulto que não tenha desafios ou problemas na vida, tá bom? Não tem essa ilusão de que agora a vida vai chegar um momento da minha vida que vai tudo fluir. Gente, a vida de adulto é encontrar os dilemas e resolver dilemas, não é só problema. A vida do adulto não é só problema, mas é resolver questões. Exatamente. Então, quando eu me sinto, eu posso ir por esse caminho, né, de me sinto instigada, eu vou aplicar mesmo correndo o risco de quebrar a cara, mas eu vou aprender, vou ficar mais confortável com os meus erros, com as minhas decisões e eu vou estar vivendo a minha vida para mim. E se alguém se beneficiar com isso, que maravilhoso, né? Agora, eu posso ir por um outro caminho. Posso pegar todo o meu arcabouço de conhecimento, que eu aprendi aqui com esses legais do Manual da Vida Incrível, por acaso, né? E eu posso pegar esse arcabouço do conhecimento e, em vez de aplicar na minha vida, eu começo a olhar para os outros e falar, ih, olha lá, tá no modo sobrevivente. Ih, olha lá, tá na dor da febre do abandono, né, que é a ferida emocional basal. Tá na dor do abandono. Tá na dor da rejeição. Tá na dor... E aí, lembra que a gente brincou aqui no começo da live dando um exemplo prático da pessoa que eu vou falar besteira aqui no começo? Aí ela joga pra fora. Ela começa a... É a mesma dinâmica, só que com coisa diferente.
Eu tô apontando o dedo pro outro porque eu morro de medo de olhar pra mim e ver que eu também sou cheia de defeitos. Porque, pasmem, eu também sou um ser humano. E aí? Qual que é a decisão que você racionalmente tomaria? Ah, Agatha, eu com certeza ia optar por ser adulto potente capaz. Ok? Às vezes a gente fala isso porque a gente sabe que é a resposta bonita, né? A resposta certa. Mas quando a gente olha de verdade pra dentro, será que a gente tá disposto a olhar pra si, olhar pras nossas dores, olhar pros nossos traumas, olhar pra onde dói e falar assim, ok, agora eu tô vendo essa ferida e eu vou cuidar disso, em vez de pegar isso aqui e falar assim, olha, isso aqui é culpa sua, resolve para mim. Porque isso também é ser criança e isso também te coloca um passo atrás, que é estar no modo sobrevivente. Vejam só, para muitas pessoas, o que a Agatha está colocando aqui é muito importante no sentido de que, para muitas pessoas, estar na merda traz vantagens. É isso que ela está falando no resumo. Você está com problemas hoje em dia. Você travar na vida. Você se sentir sem... eu vejo que a minha vida está sem sentido. Eu não vejo propósito na minha vida. Não vejo... Isso daí você tem, às vezes, um benefício. Não, sempre tem um benefício oculto nisso daí. E você, às vezes, não está disposto a abrir mão desse benefício. Por quê? Muitas vezes, a forma que você tem de se ligar a alguém é pela merda. Então é mais fácil você não ir bem nos relacionamentos, ou não ir bem no trabalho, ou estar sempre endividada, porque aí você vai sempre recorrer a alguém para poder reclamar, para poder pedir dinheiro, para poder dizer que sua vida é uma bosta, e aí você tem a atenção. Então muitas vezes os nossos clientes chegam aqui dizendo que nada dá certo, e a gente vai rompendo essa camada, ela vai entendendo isso daí, seja através de atendimento, seja fazendo curso, ela vai entendendo que nas camadas dos problemas que ela passou pela vida, ela aprendeu que se a vida dela está fluindo numa boa, ninguém dá atenção para ela, que ela tem que ter problema, ela tem que se dar mal na vida para as pessoas olharem para ela. Ela criou um condicionamento que ela leva para a vida, então ter uma vida tratada é bom. Aí quando a gente fala assim, você tem a opção de continuar tendo essa vida tratada e essas migalhinhas de afeto que você recebe e você achar que está tudo bem e a vida é sua e você vai viver até o final com ela, ou você tem a oportunidade de entender por que você precisou desenvolver isso, e a partir de agora não ficar dependente dessa dinâmica que te coloca para receber migalhas de afetos, você ser capaz de você se suprir. E aí você tem essa escolha. A maioria vai falar, eu não sei se eu tenho forças. E aí vem a pergunta fundamental que a Agatha colocou muito bem aqui, que é como que eu me sinto instigada a poder ser um adulto potente e capaz? Porque eu já sei, muitos alunos podem chegar para a gente e falar assim, já aconteceu. Kleber, eu estou tendo dificuldade de colocar na prática. Por quê? Porque eu já sei o que fez aquela dinâmica acontecer lá atrás. Eu já sei quais das feridas emocionais basais. Eu já sei que se eu sentia medo de rejeição, se eu sentia medo de ser abandonada, se eu me sentia manipulada, se eu me sentia humilhada, se eu me sentia traída. Eu já entendi essas histórias. Eu já entendi na dinâmica familiar que lá que eu tinha que ficar na merda para poder ter atenção. Ou que eu tinha que ser a fodona, que eu só destacava. Se eu fosse a fodona do rolê aqui, aí meus pais e minha mãe, aê, você é foda. Quando eu era uma pessoa normal, eu só me fudia. Eu não tinha atenção. Então eu já descobri essas coisas na minha vida, que eu tinha que ser a fodona, e hoje em dia eu tenho que ser a fodona, porque se eu não me sinto a fodona, eu não me sinto poderosa. Já entendi que isso ferra a minha vida. E aí o que eu faço? Eu falei, você só consegue sair, você só consegue sair dessas dinâmicas que você tá, para ser uma adulta que consegue cuidar da própria vida, se libertar de querer ser a fodona em tudo e em todas as coisas, depender de migalhas de afeto emocional. Se você olhar para frente de você e você ver um futuro muito melhor. Papo etéreo, né, Kleber? Como é que eu vou ver um futuro muito melhor para minha frente para eu saber se eu quero esse futuro ou se eu não quero esse futuro? E aí, como é que eu faço? Projeto de vida. Você tem que olhar para sua frente e saber o que você quer da vida. Tem que saber pensar o que você quer em termos de profissão, e em termos de vida financeira, estudo, relacionamento. E não é assim, eu quero ser rico, eu quero ter uma profissão que eu curta pra caramba, eu quero uma mulher ou um homem, no caso de vocês, eu quero um homem que me respeite. Isso não vai te levar a lugar nenhum, vai continuar na merda, do mesmo jeito. Porque isso daqui não é concreto o suficiente para você falar,
É isso que eu quero, eu estou disposto a abrir essa vida ruim que eu tenho hoje em dia. Então você precisa olhar para frente e falar o seguinte, gente, eu quero ter R$1 milhão na conta. Eu quero daqui a 5, 10 anos estar morando numa casa com tantos metros quadrados, com tanto de coisa e tudo mais. Eu quero uma pessoa do lado que tenha essas características, que não tenha essas características, que aqui a gente deve conversar. Você tem coisas claras, de tal forma que todo dia quando você acorda de manhã, você tem capacidade de medir. Eu estou mais perto disso que eu estou me propondo a viver, ou eu não estou mais perto? E aí, quando vier aquela treta, aquele relacionamento ruim, aquele cara que fica te botando para baixo, quando vier o teu pai ou a tua mãe apontar o dedo para você, te julgando e você querer se sentir culpada, você vai olhar, mas peraí, eu estou me movimentando em direção ao que eu quero e por isso eu estou seguro o suficiente para, mesmo que pessoas digam que eu não estou certa, eu projetei a minha vida e sei para onde eu estou caminhando e posso dizer, não, eu vou seguir esse caminho sim, mesmo que vocês não gostem. Ou você vai fazer assim, ai, o pessoal acha que eu estou fazendo errado, eu não sei se eu estou certa. Eu não sei se eu vou fazer. Será que o que eu decidi foi bom? Será que o que eu decidi é bom o suficiente? Será que é isso que eu quero mesmo da vida? Será que é isso daí? E aí o que acontece? Muitas vezes eu evito tomar uma decisão. Muitas vezes eu evito fazer o que precisa ser feito porque aquilo ali envolve uma decisão que dói. Só que a gente esquece que ao não tomar uma decisão, isso também é uma decisão. Ao não se responsabilizar, isso também é te tornar responsável em algum nível. Então, o que é melhor para que eu não precise ser responsável por essas decisões que vão implicar em desagradar alguém que eu amo? Gente, às vezes é doença. Infelizmente, eu vou falar, alguém colocou assim, eu queria só vencer a minha depressão. E cara, eu já passei. E não é fácil. É foda. É foda. O Kleber perdeu esses dias um primo. Por depressão. Por depressão. Então assim, eu sinto a sua dor. Eu vejo a sua dor e eu sei que é muito doído, principalmente nos momentos de crise e principalmente nos momentos em que a gente se percebe como caramba, eu devia estar dando conta de fazer algumas coisas que eu não estou conseguindo. Mas eu posso te afirmar, gente, é possível. É possível sim. E é legal porque aqui no chat a gente tem um exemplo prático de como se eu tivesse, eu te dar um abraço. Dá um abraço, sinta-se abraçada pela gente. Um exemplo prático de como é que as pessoas têm que estar prontas para tomar esse tipo de decisão na vida, de querer mudar de vida. Passou por aqui um elemento aqui que achou que não tinha nada a ver e na mesma live, com o mesmo conteúdo, a gente tem o seguinte comentário aqui da Elisângela. Bom dia, que coisa boa, gente. Até que enfim um conteúdo desse nível no TikTok. Então você vê o seguinte, as pessoas têm de estar preparadas para receber. Não adianta, e aí é uma questão que acontece muitas vezes, você querer E falar... aqui não é papo também de, a gente é superior demais para vocês estarem prontos para nossa verdade, não é isso não, tá? Não, a ideia é o seguinte, o que acontece? Você pode chegar, pensa num prato que você gosta pra caramba. Pensa num prato de comida qualquer, eu gosto não sei o que, eu gosto de macarronada, que é básico, eu inclusive faria hoje. Adoro macarronada. Que gente, a macarronada da família do Kleber é muito boa. Adoro macarrão e tudo mais. Aí chega uma pessoa pra você e fala, eu não gosto de macarrão. Você fala, como assim você não gosta de macarrão? Cara, macarrão. É porque você não provou o macarrão com molho de não sei o que e tudo mais. E você fica tentando provar pra pessoa que você tá certa por gostar do macarrão e que ela está errada porque ela não gosta de macarrão. Só que você não sabe que, de repente, na história da vida dela, quando ela comeu o último macarrão da vida dela, ela tomou uma coça da mãe dela, porque ela não comeu todo o prato. Entendeu? Ela tomou uma... E aí, porque ela não quis comer tudo, e ela falou, não gosto de macarrão. E aí você, dentro da sua realidade, dentro da sua, eu sei o que é certo, você tem que gostar de macarrão, ou você tem que gostar de chocolate, ou você... E é a mesma coisa quando vocês ficam apontando o dedo dos outros, dizendo assim, você tem que resolver essa pergunta, porque eu tá vendo isso daí. Porque não é uma questão de ver, a pessoa tem que estar pronta para receber. Então se ela chegar assim e falar, eu passei por uma experiência traumática na minha vida quando eu era pequeno, eu tomei uma surra da minha mãe, porque eu deixei o macarrão sobrar. Eu entendi isso e eu estou disposta a provar o macarrão de novo. Ou não estou disposta a provar o macarrão de novo. Mas eu quero ir nesse exemplo aqui. Eu estou disposta a provar o macarrão de novo.
Eu estou disposta a passar por essa experiência. Ela precisou olhar para si, entender o que aconteceu dentro dela e se colocar à disposição para mudar a atitude que ela tem. Ou como a Agatha colocou, falar, eu não quero. Me dói muito passar por essa experiência de novo, porque eu vou lembrar de todas as situações que eu tive. Mas você pelo menos tem consciência e você tem a capacidade de agir. Então, quando a gente fala assim, que a pessoa tem que estar pronta, é quando você olha para a tua vida assim e fala, eu não quero esta vida que eu tenho hoje. Eu estou de saco cheio de me travar na vida porque me sinto insegura, porque eu não confio nas minhas escolhas, porque eu fico super ansiosa se eu tenho que escolher alguma coisa na vida, porque eu travo quando tenho que fazer as mínimas escolhas, porque eu fico com medo de desagradar fulano, cicrano, beltrano. Na minha vida é um caos, é um inferno emocional. E eu cansei. Eu estou de saco cheio. Aí você consegue... Vamos tentar olhar, vamos descobrir qual é o seu macarrão? Vamos descobrir qual é a sua história do macarrão que aconteceu e que te travou e te fez chegar nessa situação, para aí você poder, aí sim, como uma adulta, fazer uma escolha. Exatamente. Que vida eu vou ter a partir de agora? Para isso é que você tem que fazer essa jornada que a gente colocou aqui. Sai do modo sobrevivente, vai para o modo confuso, que é onde a maioria das pessoas... Não, a maioria está no modo sobrevivente. Algumas as que estão ficando na live aqui estão no modo confuso. Eu estou tentando entender o que vocês estão falando. Pega umas coisas, outras eu Peguei umas coisas eu não entendi. Comecei a entender as coisas e agora eu estou disposta a aplicar na minha vida. Exato. Aqui, bom dia, ótima live. Tenho bloqueios por algumas... por causa de medo da mudança e por crenças familiares. Gente, geralmente é exatamente por isso, tá? Resumo excelente. Muitos problemas psicológicos estão ligados com o trauma da infância. É a mesma situação. Perfeito. Vocês são lindos, obrigada! Obrigado. Não tenho segurança de me relacionar com ninguém pelo pai do meu filho ter me abandonado quando ele nasceu. Guarda essa fala que eu vou... Essa fala aí já disse pra gente aqui. Das coisas. Olha só que legal. Lá dentro desse curso que a gente falou que a gente tem, a gente... Vocês estão no Insta? Estamos Temos. Transmitindo em dois canais nesse momento aqui no TikTok e aqui no Insta. Mesma coisa, @ Manual da Vida Incrível. E no YouTube também. Isso. Só seguir a gente lá. Isso no YouTube também. O que acontece? Dentro de um dos módulos lá, provavelmente no módulo onde eu vim, você encontra uma coisa que a gente hoje colocou o nome de ferida emocional basal, tá? Que tem como a questão ali dentro os traços de caráter. E o que são traços de caráter? Traços de caráter é como se fosse uma dor, né? Uma dor. Vou colocar assim que eu acho que vai ser mais fácil pra explicar, gente. Que a gente tem um negócio que explica 10 minutos por aula, várias aulas, enfim. Mas o que acontece? A gente tem 5 dores principais. E uma dessas dores é o abandono. Quais são as dores? Só pra lá. Medo Rejeição. de ser, melhor falar assim, Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser manipulado ou usado, medo de ser humilhado, exposto ou julgado, medo de ser traído ou excluído, beleza? Esse medo do abandono é como se cada medo desse aqui tivesse te prendendo em alguma fase, porque quando a gente sofre uma traumatização, e aqui é como a criança percebe, não sobre a intenção da mãe ou do pai, tá bom? Se a criança sofreu essa traumatização, ela ainda tem uma resposta puramente emocional. O que acontece? Eu vou pegar essa traumatização e falar, não quero sofrer, porque isso aqui me doeu muito. Eu vou esconder esse dedo aqui, tá? Isso aqui me doeu muito. O medo de ser abandonada me doeu demais. Porque por algum motivo lá na primeira infância, aconteceu alguma coisa que eu me senti assim. E aí o que entra? Uma resposta automática para evitar sentir essa dor novamente. Só que a gente tem um inconsciente tão poderoso que ele pode parecer meio sádico, tá? Mas não é. Toda vez que o nosso inconsciente, ele faz com que a gente passe por essa dor, trazendo aqui a dor do abandono, de novo, é uma chance que esse inconsciente está dando pra gente de resolver isso, porque isso não foi resolvido, isso só foi tampado. Veja,
Ai, o meu namorado me trai, meu namorado, eu arrumo, sei lá, eu tô dando exemplo de namorado, né? Mas, tipo, eu arrumo uns caras ou umas meninas que, poxa, do nada somem. Ai, eu converso com minhas amigas e do nada elas param de me responder, de me dar atenção, de me dar o que eu preciso. Eu faço de tudo pra todo mundo, eu ouço todo mundo, eu acolho todo mundo, eu sinto a dor de todo mundo, mas na hora eu sou o quê? Abandonada. Só que eu tampo essa minha dor do abandono com várias outras coisinhas aqui, porque eu tenho muito medo de olhar pra isso. Com toda razão, porque olhar pra isso aqui dói. Então eu vou viver um ciclo de repetição de ser abandonado. Pelo meu marido, pelas minhas amigas, pela minha mãe, por pessoas que eu fiz um monte de coisa e na hora do vamos ver eu fiquei ali ao léu. Enquanto você não resolver essa treta, não é isso? A mensagem é essa, enquanto você não resolver essa história, você vai ficar refém dela. Então, quando a gente fala que você precisa entrar em contato com a sua dor, a sua questão, não é porque é bonitinho, não é porque é legal, mas é porque é necessário. Porque para você resolver, por exemplo, uma questão de insegurança, você tem que entender qual foi a dinâmica que aconteceu lá atrás, que você passou por experiências em que você não foi reforçada a ser segura de si. De repente, quando você era criança, era sempre assim, não mexe aí, menino, você vai se machucar, você só faz besteira, você não faz o quê? Você foi criado, de repente, num ambiente em que qualquer iniciativa que você tomava, você era cortada, ou era reprimida, ou era desdenhada. Aí você começa a pensar, eu não sou capaz de tomar decisões boas na minha vida. E aí quando você pensa assim, eu não sou capaz de tomar decisões boas na minha vida, você vai e pensa assim, então, se eu não sou capaz de tomar decisões minimamente básicas na minha vida para ser boas, quem dirá escolher um emprego? Quem dirá ter capacidade de escolher um cara legal para ser o meu par? Quem dirá eu ser capaz de escolher o que é melhor para minha vida? Então você entende que se você não visitar essa história, entender o que aconteceu e aí descobrir, você vai falar, putz, cara, que droga. Cara, me senti muito mal nessa época. Eu sentia que minha mãe não me amava. Pô, isso dói pra cacete, cara. Isso dói pra cacete. Só que quando você entende isso daqui, você fala, não, mas isso aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás, mas tá até hoje reverberando em você. Porque a ferida tá lá. Ela só tá com a casquinha. E o que a gente tende a fazer? Não, mas eu sou muito bem resolvida com a minha mãe. E tome de skincare, né? Mas o que eu vou fazer? Falar assim, mas você precisa estar disponível pra mim sempre que eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Mas você precisa sempre me atender quando eu quero, mesmo quando nem eu sei o que eu tô querendo. Mas você precisa adivinhar tudo o que eu tô querendo, tudo o que eu preciso, mesmo que eu também não saiba das minhas necessidades. Mas você... Eu tô simplesmente tirando a minha responsabilidade de resolver a minha treta. Eu tô jogando essa treta pro outro. Só que qual é o problema? Quando eu tento jogar a treta pra alguém que tá minimamente saudável, eu falo assim, toma, você tem que cuidar de mim. Aqui, ó. Esta giromba não é minha. Você cuida de você. Ó, pequena gafanhota. Você cria as condições de cuidar de você, eu crio as condições de cuidar de mim e a gente cuida do relacionamento. Aí, claro, vocês estão dizendo então que o relacionamento, as pessoas não podem cuidar uns dos outros. Veja só, essa questão de cuidar... Defina cuidar. Defina cuidar. Porque se eu entro num relacionamento dizendo assim, Agatha, a responsabilidade por me sentir bem, amado e saudável é sua, eu estou jogando todo o poder sobre a minha satisfação na minha vida na mão dela. E vice-versa, ela fizer a mesma coisa. Eu falo, Kleber, cabe a você dizer que me ama, dizer que eu sou linda, dizer que eu sou maravilhosa e eu me sentir amada com isso. Então você é o responsável pela minha felicidade. Cara, que poder, filha da mãe, você está dando para outra pessoa, hein? A outra pessoa tem o poder de dizer como é que você vai se sentir, como é que vai ser a sua vida. Enquanto que, se a Agatha falar assim, Kleber, eu me amo pra cacete. Eu sou muito foda. Pra estar do meu lado tem que ser um homem foda. E eu vou falar, eu também sou um homem muito foda. Eu sei o que eu quero da vida. Eu sei o que eu quero. Então, a gente junto aqui não vai ficar lambendo ferida um do outro. A gente sabe que a gente se banca, se basta, só que a gente olha um pro outro e fala assim, eu vejo coisas em você que junto comigo, nos projetos que a gente quer da vida, financeiro, profissão, relacionamento, viagem e tudo mais,
a gente vai mais longe, porque eu vejo muita coisa em você que eu admiro, e com certeza você vê em mim. Vamos somar e fazer esse relacionamento caminhar? O papo é outro, né, gente? O papo é outro, é completamente diferente. Porque se a gente não faz dessa forma, e parece até racional demais, e não é, gente. Nem bom. Se a gente não faz dessa forma, eu tô literalmente, gente, transferindo a responsabilidade do Kleber de cuidar de mim. E se eu faço isso, lembra que você falou, não, mas eu sou super bem resolvida com a minha mãe. Eu só tô transferindo a função de cuidar e de acolher Para outro. que eu queria da minha mãe para outra pessoa. E aí você transforma aí você transforma outra pessoa inconscientemente na tua mãe. Olha a merda que vai dar no relacionamento depois. Se eu transformo o Kleber na minha mãe, ou o Kleber me transforma na mãe dele, cadê a sexualidade saudável desse Como casal? é que vai ter um relacionamento? Como é que eu vou olhar pra Agatha como mulher e desejá-la como mulher? Se ela é minha mãe. E idem ela, se ela olhar pra mim e não me ver como a função de homem, de marido, mas sim olhar pra mim e me ver como mamãe ou papai. Como é que um casal, como é que um casal vai caminhar na vida? Então assim, eu tenho que me cuidar, ela tem que se cuidar, e nós juntos temos que olhar o adulto que tem do outro lado. E que tá do lado, e que você olha e se admira assim e fala, pô, essa mulher é foda, cara. Essa mulher é foda. E ainda bem Você que me acha top, amor? e ainda bem que essa mulher é foda porque eu sou foda. E nós juntos vamos muito longe. Esse é o tipo de atitude. É o que faz? A maioria, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me produzir, ficarei super linda e gostosa e deliciosa, e aí não vai querer me trair nunca e ficar com ninguém, porque eu vou estar super gostosa. Por dentro você não resolveu nada, aí você continua com medo de ser abandonada, com medo de ser traída, com medo de um monte de coisa. Aí você, pai, não, olha só, isso tudo mais. Aí por dentro você fica assim, será que ele tá me achando suficiente? Será que ele tá assim? Ah, mas ele olhou pra outra pessoa. Ah, mas não sei o que você tá dizendo com isso? Que a responsabilidade pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, por você ser a pessoa que tá na mão da outra pessoa. E aí você lascou a tua vida bonitinho. Papo de adultos, literalmente sensacional. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigado. Olha só, é que a gente transmite aqui no Instagram e no TikTok. O que acontece? Eu vou contar um segredo aqui, mas vocês não compartilham com todo mundo, não. Boa tarde. Já é boa tarde, né? Já é boa tarde. Daqui a pouco eu só comer macarronada do Kleber, gente. Eu estou assim, ó, sonhando com esse momento. Contar um segredo. Eu tava lendo um livro, eu não sei onde foi que eu... Vou procurar depois, enfim. Tinha um livro e eu achei interessante eu compartilhar. A forma como você tem medo de ser julgada, tipo, eu tenho medo de que o outro me ache feia, eu tenho medo do que o outro me ache burra, eu tenho medo do que o outro não me veja como a mulher que dá conta de resolver tudo. Na verdade, você tem medo de que o outro veja e pense o que você mesma pensa sobre você. Dói, né? Dói ouvir isso, né? Ai, mas eu me acho sensacional. Da boca pra fora. Conte um. Mas eu me acho sensacional, mas eu nunca vou cutucar essa dorzinha aqui. Eu me acho sensacional, mas eu nunca vou cuidar de tratar a raiz do problema. Eu me acho sensacional, mas eu morro de medo de ser traída. Eu me acho sensacional, mas eu morro de medo de ser abandonada. E eu faço de tudo pra não mexer aqui. E eu vou só colocando um monte de casca. E aí eu quero fazer uma outra crítica mais filosófica, e eu acho que muitas pessoas vão concordar, muitas pessoas vão discordar, e tá tudo certo, porque aqui é papo de adulto, né? Veja, a gente vê na internet vários conteúdos, inclusive a gente começou falando sobre isso, tá bom? Então não estou me excluindo dessa. Mas, as pessoas só dão importância para a casca. As pessoas não estão mais preocupadas com o interior, com a essência, namastê. E tira a fotinho assim, e aplaude o solo, e... Tá. E você? Liga mesmo para a essência? Você liga de verdade pro essencial? Ou você também tá na turma de que só quer a mulher gostosona, de que só quer o homem do shape bonitão, mas que por dentro é completamente oco? E aí eu só falo isso porque o bonitão não me quer.
No caso, eu tive sorte. Nós tivemos sorte. Veja, reflitam sobre as coisas que vocês assistem na internet. Tem um monte de conteúdo namastê. Ou então um conteúdo dizendo o seguinte, se você agir desse jeito, aí você acha o cara legal. Só que aí você não se dá conta que quando você... a gente chama de coach fuleiragem, né? Quando o coach fuleiragem chega lá e fala... Ai, se você mandar essa mensagem com essas palavras e colocar um capetinha no final da frase, ele vai ficar pensando em você o dia inteiro. Ok, só que não te conta que pra você fazer isso, você tem que excluir quem você é. Se anular completamente. Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Que às vezes a gente é hipócrita com o que a gente coloca de discurso, porque é bonito, porque dá like na internet, porque, nossa, isso aqui é motivacional, vai ser top. Eu vou colocar a foto de um leão, um gatinho olhando pro espelho, se vendo um leão e uma frase top do tipo, se ame como você é. Porra nenhuma. Vá cuidar das suas emoções, vai entender o que tá acontecendo internamente, vai entender as suas dinâmicas internas. Porque no fundo você não sabe quem você é. No fundo não, né? Na verdade, você não sabe quem que é. Você sabe essa pessoa que está aí, consequência de todas as histórias de vida emocionais que você passou e que se tornaram uma pessoa insegura, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que vive indecisa, com medo e tudo mais. Mas você não entende como você chegou aí. Para você começar a entender como chegou, você tem que descer mais umas camadas e olhar para trás. Só daqui vive, ó, papo de adulto, literalmente sensacional, vocês são muito necessários, adoro a didática de vocês, tapas de luva. Vamos colocar esse pra quem não tá aqui na live e ficar com vontade de assistir a próxima. E aí o que acontece? É isso que vocês têm que começar a entender, vocês têm que descobrir o que está acontecendo dentro de vocês, tem que descobrir o que está pegando, o que está... Aqui, ó. Kleber, tu usa maquiagem, né? Ó, eu vou contar uma... Gente, me dá uma raiva. Não. Se vocês descobrirem... Acontece um negócio super engraçado das lives nossas do TikTok e do Instagram. Não, tem duas coisas que me dá raiva, então, que eu vou contar. A primeira, gente, que vocês não vão acreditar na idade do Kleber, tá? Ele tem 53. 2. Fazer 53 agora. Vai tomar no cu, né? Já começa daí. Aqui, ó. Aí, primeiro que ele tem muito mais disposição física do que eu, gente, pra tudo. E o que acontece? Além dele ser lindo assim, gente, ele não usa maquiagem. Eu tô com 2 quilos, que se passar uma chave de fenda aqui pra arrancar, sai uma máscara, entendeu? E aí acontece um outro fenômeno que eu não consigo compreender, é que a gente põe o filtro aqui no Instagram, aqui no TikTok, vai pra onde? Pra cara do Kleber. O ódio que me dá... O filtro não cola dela, ela fica indignada. E eu nem colocaria o filtro, mas hoje em dia não tem que colocar o filtro. Aí o filtro gruda em mim. Aí eu fico com esse lábio mais vermelhinho e com a cara mais... É só por isso. Ai, gente, que raiva. Enfim, é só pra fazer esse comentário aqui, pra dar uma descontraída no papo. O que eu uso? Eu não uso nada, eu uso os... Que ele usa, gente, a genética da mãe dele, que também da minha mãe foi com 83, mas assim, você não falava também. E protetor solar, é isso. Mas voltando então para nosso conversa. Então, como é que eu... Tá, Kleber, Agra, vocês falam um monte de coisa. Vocês estão falando assim, vamos fazer um grande resumão aqui de quem chegou no meio do caminho. Vocês estão falando o seguinte, tá? A pessoa que fica só nessa questão de... preocupada com o shape, com a forma, de fazer dieta, ou fazer meditação, e aí segue uns coach fuleirais que diz assim, use essas frases, beba água na taça, faça não sei o quê. Você vai ser mais feminina. Você vai ser mais feminina. Você tá vendo isso daí e não tá resolvendo porra nenhuma na tua vida. Na verdade é essa, né? Porque você continua tendo os mesmos problemas de sempre. Você continua tendo problemas de insegurança, você continua tendo problemas de autoestima, você continua travando na sua vida para você decidir coisas, você tem a síndrome da impostora, você acha que as pessoas te elogiam que não é bem assim, que é tudo uma farsa, você vive com culpa, se você de repente tem que, vou dar um tempo pra mim, mas eu me sinto culpado, você tá lá na skincare, mas tá assim, gente, será que eu tô melhor, tem tantas coisas, eu tenho que resolver esse problema da minha mãe, eu tenho que fazer tal coisa aqui na família, eu tenho que fazer, então você tá vivendo essa vida aqui, e você tá querendo saber assim, como é que eu faço pra essa parte interna entrar em equilíbrio com essa parte externa. Porque, gente, veja, o problema não é a skincare que você faz. Não, o problema, primeiro, ou é o excesso, se você faz isso assim, demais, assim.
Ou é você não ter uma rotina de autocuidado, você só tá fazendo aquilo de forma mecânica, você só tá fazendo isso porque você viu o fulaninho falando no YouTube que pelo menos toda quarta-feira você tem que fazer isso pra você poder começar a se sentir amada que tá se cuidando. Só que se eu não trato internamente junto com o externo, o que vai acontecer? Quando eu estiver ali nos meus 2 ou 3 minutos passando um creme na cara, quando eu estiver ali nos meus 2 ou 3 minutos tomando um chazinho, eu me sinto culpada. E eu nem sei porquê. E aquilo vai me dando circo-tico. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu não consigo ficar parada. Se eu estou descansando, eu me sinto mal. Eu não durmo direito, eu não descanso, eu não paro, mesmo quando o meu corpo está implorando por isso. Por que será? Porque eu tenho culpa, porque eu tenho medo de que as pessoas me julguem, porque eu tenho medo de que alguém me ache preguiçosa. Porque as pessoas, elas gostam muito de ver, né, as pingas que nós tomamos, mas não vê os tombos que nós leva. Não é assim na vida? Não tem esse ditado? Isso é verdade demais. Só que se eu preciso terceirizar a aprovação de que eu estou fazendo o suficiente para outra pessoa, eu preciso que essa outra pessoa esteja sempre vendo que eu estou fazendo muito. E se por acaso essa pessoa chega e eu estou deitada no sofá, o que ela vai achar? E você vai se sentir culpada. Que eu não fiz o suficiente, que eu não fiz nada, que eu sou uma preguiçosa do caralho. Mesmo que eu não seja. Mesmo que o meu corpo precise desse descanso. Vocês estão entendendo? Faz sentido pra vocês aí? Coloquem aí nos comentários se faz sentido pra vocês tudo isso que a gente colocou. Então, nessa jornada, deixa eu concluir. E o pessoal aqui tá chocado, amor, com a sua idade. O que ele usa? Meu Deus, que lindo! Genética. É genética da Dona Marli. Genética da Dona Marli, falecida Dona Marli. O que acontece então? Só pra vocês entenderem. Eu era assim, graças a Deus, estou amadurecendo com sabedoria. Que bom, que bom. Então, qual é a jornada que a gente defende aqui no Manual da Vida Incrível? É você fazer o caminho do que a gente chama que a gente deu o nome de um método Camada Delta, que é o método que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu a partir de tudo que a gente estudou, a partir do que a gente aplicou na nossa vida particularmente e viu o resultado. E que depois nós levamos para o consultório, nós dois somos terapeutas, aplicamos nas nossas clientes e vimos as mudanças. E se você quer ver mais das mudanças, vá, por exemplo, no Instagram que tem aqueles destaques, vai ver depoimentos que a gente quer entender um pouco mais. Já tem que atualizar. Vai no link da bio e clica lá e assiste uma aula que a Agatha explica melhor isso aí. Então o que acontece? Até me perdi o que eu ia falar. Estava falando da... Me perdi. Vou continuar de onde eu sei que eu estava. Tá. Só é porque alguém perguntou, isso é psicologia? Não, isso é desenvolvimento pessoal. Então, é porque às vezes o pessoal fala assim, às vezes tem uns conhecimentos que enfim, mas é só pra deixar muito claro, tá, gente? A gente não... Nós não somos psicólogos, nós somos terapeutas. Só pra vocês não... terapeutas com uma longa jornada. Então, acontece, a gente aplicou isso na nossa vida, levou... Então, teve uma hora, lembrei agora, né, que eu tava. Então, quando a gente viu nossos clientes dando retorno, a gente resolveu criar um método para chegar em mais gente. O propósito é simplificar o conhecimento, esse é o propósito do Manual da Vida Incrível, mostrar que você pode sim ter uma vida incrível, uma vida em que você não trave por medo, por insegurança, que você tenha confiança para tomar suas decisões, que você sabe escolher o que é melhor para você, que você olhe para frente e você saiba que quando você acorda de manhã, você fala assim, eu sinto que a minha vida tem, vou chamar assim de um propósito, um sentido, um destino, um caminho, porque eu tenho claro o que eu quero da vida. Quando a gente fez o Manual da Vida Incrível foi com isso. Então, um dos caminhos que a gente dá para acelerar esse processo é o método Camada Delta. Esse método a gente consolidou então num método que passa por essas 4 camadas, que você vai sair do modo sobrevivente, você entra no modo confusa, que a maioria de vocês já está aqui, quem está aqui. Depois você vai para o modo consciente, porque você vai entendendo as tretas do passado, você vai entendendo como é que aquilo ali afeta a sua vida hoje, como é que você está zoada, aí você começa a entender, então tem formas de eu desejar, tem forma de eu
ter projeto de vida, tem forma de eu entender o que é um relacionamento saudável, tem forma de eu entender o que é uma vida foda, tem forma de eu entender como é que eu posso escolher um par, tem forma de eu criar projeto de vida, tem. A gente ensina tudo isso no nosso curso do Manual da Vida Incrível. Aí com o modo consciência você falou, cara, agora eu quero aplicar isso na minha vida, eu quero começar a ver mudança, e você vai e aplica. E aí tem depoimento da Juliana, tem depoimento da Josi, tem depoimento de clientes nossos, tem psicóloga. A gente tem cliente psicólogo. Tem cliente que é psicólogo, você atende conosco e fala, cara, essa ferramenta de vocês é muito boa, e aí começa a aplicar e as mudanças começam a acontecer. Aí a insegurança vai saindo, você vai perdendo sentido até aquela insegurança. Aí aquela questão de você olhar para o espelho e se sentir uma farsa, de você não gostar do que você vê, vai diminuindo, você vai falando, não, cara, eu sou uma pessoa foda, olha só, eu tô descobrindo que eu sou uma pessoa foda, que é uma pessoa para ficar do meu lado, ela tem que ser tão foda quanto eu, ou mais foda que eu, entendeu? Você começa a pensar essas coisas, começa a ver, começa a aplicar, e aí as mudanças começam a acontecer. Então, quando a gente consolidou isso num curso, Manual da Vida Incrível, que usa o método da camada delta e os 3 Is da percepção, é uma jornada que nós passamos particularmente. Clientes nossos passaram, e aí vocês podem ver os depoimentos das clientes que passaram por isso aí, e alunos que já fizeram o curso sentem isso acontecendo na vida delas. Então não é uma coisa tirada do, oh, meu Deus, não sei o que, é uma coisa prática e que nós inclusive fazemos acompanhamento. Como? A gente faz um encontro por mês pelo menos, tá? Para poder sentar com as alunas, leva um tema, vê o que está acontecendo, trava aqui uma outra, eu passei por isso, a gente fala aqui e a pessoa começa a caminhar. E a gente começa a ver, e é lindo, gente, é lindo quando você começa a ver gente que chegou lá, que fala baixinho, que era insegura, que fala, não sei o que, a pessoa desabrochando. Olhando assim, cara, eu tomei uma decisão aqui, nossa, eu tive que dizer um não aqui para fulano, porque ia me ferrar, ia me fazer mal, ia me magoar, me ofender, e eu disse não, e eu tava tranquila, eu falei numa boa, tá? Eu fiquei um pouco receosa, óbvio, mas eu falei, e tá legal. Então quando a pessoa começa a notar isso aí, é lindo ver os nossos clientes desabrochando para esse tipo de vida fantástica que tá vivendo. É emocionante, na verdade. É emocionante, a gente vê isso, a gente fica muito enxergado. Esse é o combustível que faz a gente continuar, e com isso a gente começou a deixar mais claro que a gente tem uma forma, sim, de você sair do outro lado e ter esta vida incrível que a gente tanto fala e que a gente experimenta na nossa realidade. E para ter essa vida incrível, então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para si e entender essas tretas. Como você faz isso? Na nossa solução, no nosso jeito, que a gente acredita que é uma solução fantástica, não é só a gente tem alunas nossas dizendo isso daí, que é fantástica. Você pode acelerar. Eu faço terapia, será que vai ajudar? Porra, o processo terapêutico vai fazer assim, ó. Porque você vai acessar um monte de coisa que estava travada aí. Eu não faço terapia, então será que vale para mim? Vale, sabe por quê? Porque ele não depende de terapia. Ele é um processo de mergulho, ele vai até ter efeitos terapêuticos em você. Mas no fundo, você vai ter contato com esse tipo de conhecimento e vai sair do outro lado. Exatamente. Que live necessária. Obrigada, meu amor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu era assim, pegava os problemas dos outros e quando eu fazia por mim, me sentia culpada. Gente, isso é tão comum. Gente, vocês são maravilhosos, que a pessoa fala, merda, vocês mesmos já sabem o que fazer, né? Eu não vou nem perder tempo, que vocês já deram a atenção que a pessoa queria, enfim. A gente tem que entender, como eu falei, que as pessoas têm um momento difícil, o cara tá querendo... tem algum dodóizinho. Olha pra mim, e é uma necessidade... E aí, é uma necessidade infantil. A gente olha uma necessidade infantil, ele não teve a atenção que ele tinha na infância, provavelmente. Não posso dizer, porque cada caso é um caso. E a necessidade de você aparecer mostra que você sente que precisa aparecer, porque você sente que não é visto. Então você vai lá causar, vai colocar coisa polêmica no chat, você vai causar para falar, olhem para mim, eu tô aqui, olhem, por quê? Porque você não se sente visto, e isso mostra um trauma de infância. É isso. Exatamente. Boa tarde, vocês são lindos, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos voltar aqui nesse que eu acho que dá pra gente associar a explicação, que é assim, que é o comentário que a Bea colocou. Eu me sinto íntimo das pessoas, eu invento os apelidos, tá, gente? Se vocês não gostarem, pode me dizer. Eu era assim, pegava os problemas dos outros e quando eu fazia por mim, me sentia culpada. Cara, isso aqui é um relato que, se eu tirar print do jeitinho que você escreveu e o print das pessoas que chegam pra gente muitas vezes com essa questão, é assustador. É igual, assim, parece que
Vocês pegaram, copiaram e colaram de algum lugar. É bizarro. E eu vou te falar, 100% das pessoas que fazem isso, que chegam aqui pra gente, claro, nosso público, a maioria é mulher, mas 100% das pessoas que dizem essa frase são mulheres, pra gente. Isso tem uma questão cultural, obviamente, tá? Isso tem uma questão lá na infância também, né? Então a gente coloca aqui dentro da tríplice da treta, né? Que é o famoso triângulo dramático. Uhum. Existem 3 funções ali, que a gente também explica ali dentro do método Camada Delta, que é o oposto do adulto potente e capaz. A pessoa, ela desenvolve um papel dentro do ambiente que ela vive. Ela pode desenvolver o papel de salvadora, ela pode desenvolver o papel de vítima, ela pode desenvolver o papel do acusador, que a gente tanto falou aqui no começo da live. Então, esses 3 precisam existir, porque se um sai, o triângulo, ou alguém vai entrar para preencher, ou esse triângulo se desfaz de alguma forma, tá? Mas a engrenagem que coloca isso é: eu preciso sempre salvar alguém, eu preciso estar atenta, eu preciso estar a postos, e se eu estiver cuidando de mim e algo acontece com alguém que eu amo e eu não estou pronta para ajudar, eu sou a pior pessoa do mundo. Onde foi que você aprendeu isso? Uhum. Quando a gente entende de onde a gente tira essas questões, como a gente aprende a observar essas dinâmicas como verdadeiras no sentido de eu só tenho valor se eu ajudo as pessoas, eu só tenho valor se eu faço de tudo por todo mundo enquanto eu só me dou mal, eu só tenho valor quando eu tô toda lascada e Errada. quando eu faço as coisas pra todo mundo, eu preciso estar agradando, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar ajudando. Ah, eu só tenho 10 reais na conta, mas se a fulana me pedir, toma os 10 reais, eu passo o resto da semana com fome. Mas eu vou ajudar porque é só assim que eu me sinto amada. Só que quando a pessoa ainda tá nesse processo, pelo que entendi, você já saiu dessa, né? Que bom. Uhum. Quando a pessoa ela sai desse processo, ela sai porque ela entendeu uma coisa. Primeiro que ela entendeu, ela se incomodou, né? E ela entendeu assim, poxa, eu só me sinto amada quando eu faço as coisas pelos outros. Fui entender, fui procurar, fiquei interessada, fui entender o porquê. Ah, entendi por que eu só me sinto amada. Porque lá na minha infância aconteceu um episódio XYZ que me configurou que eu sou assim até hoje. Aí vem o passo a mais. Quando eu me sinto instigada a colocar o conhecimento em prática, eu começo a perceber que mesmo fazendo tudo para todo mundo e deixando de fazer para mim, eu não me sinto amada. Porque quando eu faço tudo pelos outros e não me coloco como a pessoa mais importante, eu não me amo. E eu não tenho a capacidade de sentir que alguém me ama se eu não faço isso. Vocês estão entendendo a profundidade disso? E você só descobre isso como? Não é só. Se Você descobre Pra isso. gente, o jeito mais fácil é tomando consciência e a gente foi buscando o jeito de simplificar. E aí, com isso, a gente criou o curso Manual da Vida Incrível com o método Camada Delta e os 3 Is da autopercepção. Se você quer entender mais sobre isso daí, porque aqui a gente já explicou uma pancada de coisa. Para quem está aqui no TikTok, quero rever a live, quero entender mais. A live vai ficar disponível aqui no Insta. Ah, é porque no TikTok não fica. A gente provavelmente vai subir também no YouTube. Mas se você já tá assim, não, eu já entendi, eu concordo com vocês, eu tô afim sim de mudar a minha vida, eu quero dar esse próximo passo, eu quero ver. A gente convida você que tá... Tem uma aula introdutória. Tem uma aula introdutória que a Agatha explica melhor como é que o método Camada Delta funciona. Para você acessar essa aula, basta ir na nossa bio, vai clicar, vai te direcionar para a página e tudo mais. Você vai entender como é que é e tudo mais. Vai ter um convite no final, se você quiser, obviamente, fazer o curso Manual da Vida Incrível. E tá tudo certo. Se não tiver, lembra do que eu falei, que
A pessoa tem que estar pronta, e se a pessoa sentir que não está pronta, tá tudo certo, não tem problema nenhum, porque a gente já tem bastante conteúdo, mas se você sentir que você está pronta para dar essa guinada, junta com a gente, que a gente vai se ver. Acho que a gente ainda não fechou a data não, mas daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente vai marcar a próxima reunião com os alunos, e aí você já pode começar a caminhar. E o método, ele tem uma vantagem, você fazendo ele legal, com vontade, você não vai passar meses não. As primeiras 4 semanas, você já começa a sua vida as primeiras 4 semanas, você já tem muita coisa de olhar para trás, entender as tretas, entender como é que isso afeta a tua vida e começar a olhar para frente, o que você quer, que você vai poder ter essa autonomia emocional e dizer não para esse monte de coisa. Então, se você quiser, a gente faz convite, só quero olhar a aula, só quero entender, vai lá. Tá tudo certo, pra gente é tranquilo, a gente sabe respeitar o tempo de cada um. O que a gente pode dizer é o seguinte, nosso conhecimento ele é muito profundo, ao ponto aqui, ó, Luciano, seus conteúdos... Lúcia é nossa colega de profissão, ó. Ela também é terapeuta. Vocês são ótimos, feliz domingo, amo seus conteúdos, abraço. Beijo, Luci, querida demais. Okay. Aqui, ó, tem que fazer terapia. Inclusive, é legal você falar isso, porque, gente, terapia é indiscutível. Eu acho que todo mundo, pelo menos um pouquinho, tinha que entender ali como é que é fazer uma terapia. É gostosinho demais. Quer dizer, não é tão gostosinho que você vai descobrir umas coisas, mas... É gostoso quando você começa a sair do outro lado. Mas assim, é o preço que a gente paga, né? Pela nossa liberdade. Mas, veja, esse é um ótimo pontapé inicial para fazer terapia. Esse é um ótimo pontapé para quem já está dentro de uma terapia entender outras coisas e levar aquilo ali para ser trabalhado de uma forma muito mais pontual, muito mais assertiva, de cair umas fichas que às vezes o terapeuta te passa, e eu tô te falando que isso aconteceu comigo, né? Ou, enfim, dependendo da abordagem que você faz. Então, eu quero começar uma terapia, vai me ajudar? Vai. Porque, gente, eu vou contar uma história aqui. Quer falar alguma coisa? Não. O que acontece? Eu lembro de um episódio que eu tinha perdido meu pai e eu comecei a fazer terapia. E, gente, eu fui com um dos melhores terapeutas junguianos do Brasil. E aí eu tava lá... Primeiro que eu demorei 1 ano pra descobrir uma coisa que dentro do curso vocês descobrem o quê? Em algumas aulas. Poucas aulas. Que são aulas curtas e profundas. E é porque o terapeuta é ruim? Não. Eu só não tava, assim, conseguindo entender a profundidade do que ele tava me passando, porque às vezes a abordagem é meio complicada, é muito profundo, você não pega. E ali não, a gente tentou simplificar mesmo, a gente simplificou isso de uma forma muito entendível. Então, às vezes ele me dava uns negócios e eu falava... Teve um dia que eu fiquei embucetada, gente, que eu acho que essa era a palavra. E eu cheguei até reclamando pro Kleber nesse dia, ele vai lembrar do que eu tô falando. Eu falei, cara, pro meu terapeuta, eu já entendi que tem coisa aqui que eu não tô vendo. Eu já entendi que tem coisa aqui que provavelmente meu inconsciente não quer que eu veja. Então, se você quiser, eu assino um termo de responsabilidade, que eu não entendia como é que funcionava, né? Mas me conta o que eu não tô conseguindo enxergar, porque tá me desesperando. Ele falou, Agatha, calma, gente, calma, o semblante assim da pessoa, trabalhar. Agatha, no momento certo você vai saber. Filho da mãe! Eu queria morrer. Aí o que acontece? Corta pra eu, falei, então eu vou ler tudo, porque ele era um cara que mandava assim, ele via que eu tinha interesse pelo assunto, então ele dava livro pra gente ler, indicava um monte de coisa, e aí o que acontece? Comecei a pegar umas coisas assim dos livros, falar, e aí foi levando a gente para conhecimento. Chegamos nessa questão aí das feridas emocionais. E eu falei, gente, eu demorei 1 ano para entender que eu morri de medo de ser traída. Eu não sabia. Ao mesmo tempo que eu sabia, eu não sabia. Não tinha clareza, né? Não tinha clareza. Nossa, eu sou muito ciumenta com o Kleber. Gente, eu pegava no pé do Kleber. Minha Nossa Senhora, mas era uma insegurança que eu tinha em relação a mim mesma, só que eu não conseguia, eu depositava a responsabilidade no Kleber, porque os meus outros namorados tinham me traído, porque a minha sina era ser chifruda, porque pra mim todo homem traía, porque não sei... Crenças e crenças e crenças de experiências que eu tive, e eu transferi isso pro Kleber, e eu transferi isso pra todos os meus outros parceiros, porque todos eu desconfiei. A maioria me traiu. Mas eu desconfiei. Então, assim, gente,
Isso foi uma virada de chave muito forte. Eu falei, Kleber, imagina se... Porque o Kleber já atendia nessa época, né? Uhum. Falei, Kleber, imagina se alguém tivesse acesso a esse conhecimento de um jeito muito mais fácil. E tipo assim, se eu chegasse lá no primeiro dia de terapia, olha o tanto de dinheiro que eu teria economizado, né? Primeiro dia de terapia, sabendo, olha só, eu gostaria de trabalhar o meu medo de ser traída. Gente, muito mais assertivo. Ou então eu descobri que eu tenho medo de ser traída. Eu descobri que isso é um medo que me trava e que, por uma questão interna minha, eu descobri que eu acabo sendo fiel a isso, eu acabo atraindo para pessoas perto de mim que vão me trair, porque, de certa forma, existe uma compensação, que é o nosso benefício, eu vou falar. Eu ganho alguma coisa ao ficar nisso aí, eu tenho um benefício de ficar nessa história. Então, era muito mais fácil. O processo terapêutico vai andar. Ah, não faço processo terapêutico. Ok, só em você conhecer isso daí, você sabe, no próximo relacionamento você fala, nossa, mas peraí, então eu já descobri, porque eu fiz o curso do pessoal do Manual da Vida Incrível, eu já descobri que eu já vou para os relacionamentos com medo de ser abandonado. Eu tenho que entender isso daqui e tenho que entender o que eu posso fazer para mim, para me suprir o suficiente para não estender uma cuia emocional para o outro encher com migalhinhas de afeto. E eu criar as condições de eu, sozinha, me bancar, e ele não vai entrar para me completar, mas ele vai somar comigo na vida. Tem uma aluna nossa que fala assim, que depois que fez o nosso curso, ela falou assim, eu estou à prova de embuste. Que agora eu vejo assim um embustômetro apita. Aí eu já, que a gente passa lá ensinando a fazer a lista do par certo, né, sem se sabotar. Uhum. Cara, aí a gente morre de rir, porque ela falou, cara, agora eu tô a ui. Só tá tocando. Sentei pra sair com o dei oi, comecei a conversar, eu já sei. Ela já pega no faro. Comecei a conversar, eu já sei se o cara é embuste ou não é. São coisas que são ferramentas que você começa a ter condições de desenvolver a partir do conhecimento que você tem. Então, se você tá afim de fazer essa jornada, então a gente faz essa convite para você. Então, clica no link aí, tem uma aula que ela vai fazer. Se você não tem dúvida mais sobre isso aí, se você não quer nada, pega o direct e fala assim, quero o curso. Aí a gente manda o link. Manda pra gente, a gente manda o link e diz, não, fechei com vocês, estou topado, até porque eu vou conversar com vocês um negócio seguinte, o curso tem 30 dias de garantia. Então, se nesses 30, eu falei que... Ah, sim, no vídeo eu falo 7 dias, mas são 30, tá? Tá lá escrito, são 30 dias. Então, se você adquirir o curso hoje, começar a aplicar na sua vida já a partir dessa semana, e lembra que eu falei que em 4 semanas você faz uma mudança significativa, e você notar que sua vida não mudou, que você não teve insight, que isso não está te acrescentando, você tem 30 e o curso está todo aberto. Não tem essa história de, é só o módulo 1 e o módulo 2, só depois dos 30 dias de garantia. Não. Se você entrar hoje, você tem acesso a todo o curso, você pode passar um mês. Se depois de um mês você falar, esse pessoal falou um monte de besteira, não é? Que eu duvido, porque a gente nunca teve uma devolução até o presente momento, entendeu? Então, se você já para dos 30 dias e falar, não quero, você clica no botão, é automático. Automaticamente você recebe o dinheiro de volta, mas nem sabendo. Então, risco. Qual é o risco que você tem? O único risco que você tem é a sua vida ficar muito foda. É verdade. Ou de ficar muito consciente, Ou ficar muito consciente, porque o resto do risco está todo na nossa mão. A gente está dando para você um curso foda, com mais de 50 aulas, com a capacidade de você... Tem o bônus da psicossomática. Ainda tem bônus, ainda tem o curso que vai explicar você como é que a doença, ela diz muita coisa sobre o que está acontecendo com você. A gente tem umas lives que a gente separou, que é desse nível para mais profundo. Que são aulas, viraram aulas. Então a gente falou, não vamos falar sobre dependência emocional, não vamos falar sobre mães narcisistas, nós vamos falar sobre um monte de coisa. Então se você já fechou, falou, eu quero, manda um direct agora pra gente, que a gente manda o link, eu quero. Manda o link aí, fechei com vocês, vou fazer os 30 dias, eu tenho certeza que vou ficar com vocês, vou acompanhar as aulas e vamos fazer uma vida foda acontecer. Together! Agora! Show de live, eu estava aqui arrumando a casa e assisti... Gente, eu amo fazer isso também, assistir live arrumando casa e lavando louça, eu gosto mesmo. Vou me organizar para fazer o curso. Aline, você vai amar e vai ser muito bem-vinda. Muito. Pode se organizar. E a gente, inclusive, explica dentro do curso como que você faz para realizar esse tipo de sonho, como é que faz? Para você colocar essas metas dos sonhos que precisam do dinheiro para serem realizadas. Ó, Kátia, só falando, Kátia, você que falou aqui, qual é o Instagram de vocês? Mesma coisa, o nosso endereço é o mesmo em todos os canais, TikTok, Instagram e YouTube. @Manual da Vida Incrível, sem acento. Manual da Vida Incrível. @Manual da Vida Incrível, você acha a gente lá. Tá bom? Aline, a gente espera em breve, se organize e tudo mais. Você que já tá assim, eu fechei. A gente divide em 12 vezes, tá? Só pra vocês saberem também. Sim. Às vezes sai mais barato do que aquela brusinha que você compra no site, pra tentar se sentir melhor com você mesma, mas você olha e fala,
Ai, não, tá bom, agora eu vou ter que comprar um sapato. Aí você nunca fica bem com você mesma. E aí a gente volta pro Às início vezes da é live. mais barato. E a gente volta pro início da live, que é você só cuidando da aparência e deixando de mexer na essência lá dentro, não vai resolver o jogo. Pode fazer skincare à vontade, pode malhar o tanto que for, bom. pode ter peitão, não ter peitão, pode ter bundão, pode não ter bundão, pode estar malhada, pode estar sarada, pode estar gostosa. Não vai adiantar se você não resolver o tipo de escolha que você faz e o tipo de pessoa que você vai atrair. Para você atrair essa pessoa, você tem que mudar a mentalidade. É verdade. Vocês falam valores? Fala, pode falar. Sim. Onde que se inscreve? Ó, você vai lá no link que tá na bio. Quando você sai da live, você clica no nosso avatar. Isso. Aí vai ter um link lá. Aí vai ter a aula. Embaixo tem Quero Mudar de Vida. Clica no botão, vai aparecer o checkout seguro, tá? Aí vocês confiram dentro do navegador de vocês. Façam pelo celular pessoal ou pelo computador, que é mais seguro, tá? Apesar de que o Hotmart, a gente escolhe a plataforma que é super segura. Que é super segura. Super segura. Então, vocês falam valores. Onde se inscreve? Ah, tá. Onde se inscreve é no link da bio, tanto do Instagram quanto do Só clicar TikTok, lá, tem o link lá. Tá? Valores. É o seguinte, 12 vezes de 69, se eu não me engano, 69,94. Ou 66. Vou arredondar para R$70, tá, gente? Que é um pouco menos que isso. Então, são 12 vezes de R$70, tá? Tem os 30 dias de garantia. E aí é isso. Se você, Agatha, não gostei por algum motivo, não foi pra mim, você clica... A gente nem passa pelo nosso crivo, tá? Não, tipo, a gente tem que autorizar ou não autorizar. É incondicional a garantia, tá? Enquanto existe otário, malandro não passa fome. Enquanto existe gente sem nada pra fazer, as pessoas vão continuar comentando o que quiserem na live dos outros, no trabalho dos outros, e falando merda sem nem saber do que tá acontecendo. Não é mesmo? Conseguiu o seu 1 minuto de atenção. Tchau. Beijo. Que hoje eu estou assim, muito atenciosa. Bom, gente, então o nosso convite é esse. Você que decidiu, manda pra gente direto aqui. Você que ainda acha que não tá pronto, tá tudo certo também, tá? Não acha que não tá pronto, não é isso aí. Vai assistir nosso consulta, vai assistir o vídeo da Agatha. Maratona no canal. Maratona no canal. Maratona no YouTube. Você que falou, eu quero, já enchi o saco dessa vida que eu tô agora, nessa questão de insegurança, autoestima, eu quero desenvolver as coisas. Tem as ferramentas, tem 30 dias de garantia. Cara, o risco é todo nosso. Clica lá, a gente espera pra vocês. Qual o tempo que eu tenho de acesso ao curso? Boa pergunta. Você tem assim, o que a gente faz? 1 ano, tá? Só que se tiver alguma atualização, a gente vai lá e coloca mais 1 ano. E geralmente tem atualização. Então, tipo assim, dá tempo, né, da pessoa que às vezes não tem tanto tempo pra fazer assim, pra assistir e tudo mais. Então a gente vai colocando as atualizações ali pra vocês. Então assim, basicamente a gente não tá. A gente não tira acaba o acesso. que o acesso fica. Por conta dessas atualizações e tudo mais, a gente vai estendendo o acesso e tá tudo tranquilo, tá? E quem for entrando vai ser isso daí. Pode ser que um dia a gente chegue e fale, não, vai ser 1 ano e acabou e tudo mais. Mas não é a ideia agora. Então você tem o conteúdo, quando você entra no começo, tem gente que já devora e já sai fazendo um monte de coisa. E esse é o ponto importante. Então, cogita isso daí ali. Pensa na possibilidade, afinal, R$70 por mês. Entendeu? Depois de 1 ano você está com isso pago e a vida sua, eu posso afirmar. Se você pegar o nosso conteúdo, tem exercício, aplicar os exercícios que a gente passar, aplicar as coisas na tua vida, não tem como a sua vida continuar do jeito que está. Agora, você precisa fazer. A gente consegue dar as ferramentas, a gente consegue mostrar o que precisa ser feito. Dar o acompanhamento. Dar acompanhamento, você precisa assistir as aulas, você precisa fazer os exercícios, você precisa... Eu não consigo mudar a sua vida, eu consigo mudar a minha vida como a gente mudou. Isso a gente tem controle. O que a gente consegue fazer é abrir a porta e falar, quer vir para ser um adulto potente e capaz? Quer ter uma vida foda? Ó, tem ferramenta aqui, tem exercício e tudo mais, e tá na tua mão. E num preço super, ultra, hiper acessível. Tá bom, gente? Então, isso. A gente se vê na próxima live. Que a gente vai fazer. Um beijo, um queijo. Agora eu vou comer macarronada do Kleber. Tchau, tchau. Tchau, gente.